E na nossa série especial pelos 101 anos da cidade, onde nós homenageamos Chapecó através das pessoas anônimas que fazem a história, hoje é a vez de uma jovem estudante e empreendedora. Tawane é a representação da típica chapecoense, uma mistura de muitas etnias. Meu nome é Tawane Simon Lauxen, eu tenho 19 anos e eu sou chapecoense. Sempre morei aqui e pretendo morar sempre aqui. A minha mãe, ela não nasceu aqui, mas logo ela se mudou pra cá. Ela sempre viveu aqui na região, na verdade, né? Que antes era a Grande Chapecó. E o meu pai, ele nasceu aqui em Chapecó mesmo. E ele se mudou algumas vezes daqui, mas nenhuma das vezes deu certo. Os dois, nenhuma das vezes que eles se mudaram daqui deu certo. Então, há 20 e poucos anos atrás, eles vieram para Chapecó e eles abriram uma empresa, a qual deu certo, e foi aí que eles se estabeleceram aqui, e depois disso nunca mais a gente saiu daqui, a gente pensou em sair daqui. Eu nasci depois da gráfica, o meu irmão nasceu um pouco antes da gráfica, que é a empresa dos meus pais, né? E depois eu nasci já dentro disso, sabe? Dentro de toda essa estrutura, dentro disso. Mas foi algo que foi se desenvolvendo aos poucos, assim, sabe? Não foi algo que do nada era uma coisa grande, né? É como a maioria dos empreendedores chapecoenses, né? Uhum. A maioria começou aqui pequenininho, foi crescendo. A maioria das empresas, tanto que a maioria das empresas aqui são familiares, né? A minha avó, ela era indígena e o meu avô era italiano, ele era bem branco, assim, com o olho bem claro, sabe? E a minha avó bem morena. E bem índia mesmo. E o meu pai nasceu bem índio. Ele tinha o cabelo bem lisinho, assim, sabe? A franjinha e tudo mais. E todos os traços dele eram bem indígenas, assim. E a minha mãe, ela é alemã, ela é muito branca, tem o olho claro, ela tem tudo assim de alemã mesmo. Uhum. E daí nasceu eu. Meu nome é de origem indígena, acho que significa deusa da lua, uma coisa assim. É uma índia branca que existia, bem engraçado. E daí meu nome é Tawane, se deu disso, minha avó que escolheu o meu nome. No meu sangue, assim como a maioria dos chapecoenses, tem um monte de mistura que foi o que gerou Chapecó, na verdade, né? Chapecó foi gerada por um monte de descendência, por índio, por alemão, por italiano, e tudo isso gera as pessoas que estão aqui. Eu sou uma dessas. Pois é. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, no quão chapecoense eu sou, né? Porque realmente o povo chapecoense é um povo muito trabalhador, é um povo que gosta muito de se dedicar para as coisas. Eu acho que eu realmente sou uma pessoa muito chapecoense. Além de todas as misturas que tem na minha descendência e tudo mais, eu sou uma pessoa que gosta de fazer o que faz e faz com amor, né? E se dedica para isso. Então acho que isso é uma característica bem chapecoense, né? E em 2011, meu pai faleceu. E a partir de então, a gente, na verdade, ficou eu, a minha irmã, meu irmão e minha mãe. A gente ficou meio que assim, a ver navios. E foi daí que a gente viu um novo desafio, né? Foi um momento bem difícil, assim, não somente pela perda dele, mas financeiramente falando, porque ele que comandava todas as coisas, sabe? Então, ficou a gente aqui e a gente teve que se restabelecer, de alguma forma. E a minha mãe continuou tocando a gráfica, meu irmão ajudou bastante ela, era bem nova na época. E então quando eu fui crescendo, e eu também fui tomando gosto pelos negócios, assim, sabe? Uhum. Abri o ateliê, ano passado eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, sabe? Apesar de ter a gráfica, apesar de ter tudo isso, eu não sabia. Eu não tinha encontrado alguma coisa que eu fosse apaixonada por fazer, sabe? E foi aí que apareceu a ideia do ateliê, da maquiagem, né? Foi algo que entrou na minha vida e que transformou muita coisa. E hoje eu consigo ver crescimento no ateliê, eu consigo ver tudo isso. E a ideia é com que o ateliê cresça aqui em Chapecó, é fazer com que isso realmente se estabeleça, seja algo chapecoense. Antes de eu começar a maquiar profissionalmente, eu já fazia faculdade, faço ainda, de administração aqui na Federal. Mas eu ainda não sabia direito o que eu ia fazer, né? Eu tava lá porque, aquela coisa, né? E daí eu comecei a estudar, então, pra ser maquiadora. Quando eu decidi, eu conversei com minha mãe, conversei com o meu noivo e tudo mais. E daí a gente decidiu fazer isso, sabe? E a gente decidiu fazer isso pra valer. A gente não queria fazer uma coisa
só mais uma coisa, tipo, a gente... Isso, eu queria fazer uma coisa que realmente fosse diferente, que tivesse um impacto maior, sabe, do que simplesmente, eu sou maquiadora. E, assim, na verdade, a minha fonte de renda principal, né, porque, nos sábados é o dia mais corrido, mas hoje em dia eu já trabalho, tipo, sábado, domingo, todos os dias da semana eu tenho cliente, então é algo que realmente tem sido bom pra mim. E sendo aqui na casa da minha mãe é algo que torna mais aconchegante, eu não sei. É algo que a pessoa realmente se sente em casa, né? Tanto que... Porque aqui onde é o ateliê hoje era o meu quarto antes. E quando eu decidi fazer isso, a gente pensou que aqui era a melhor alternativa, porque tem como entrar por fora, tem como fazer tudo isso. E eu não queria algo que a pessoa tivesse que passar por dentro, né? Porque acho que a pessoa ia se sentir meio desconfortável. Eu não sou simplesmente maquiadora hoje. Hoje eu sou uma empreendedora. Eu vou casar agora no final do ano. E o meu noivo, ele veio de Santa Maria pra cá há alguns anos, eu não sei exatamente quanto tempo, ele veio com a família dele pra cá e eles se apaixonaram por Chapecó, tanto que eles sempre foram pessoas que se mudaram muito. Hoje eu não consigo me imaginar, não consigo imaginar o ateliê, imaginar minha vida em nenhum outro lugar. A gente comprou casa aqui, a gente tá estabelecendo a nossa vida aqui e a ideia é realmente ficar aqui, porque aqui é um lugar muito seguro, né, que apesar de, tem, mas não é a mesma coisa que os outros lugares, a gente sabe disso. Uma menina com visão aí de futuro. Obrigada, Tawane. Amanhã o nosso entrevistado é o Luca, um chapecoense de 8 anos, falando de passado, presente